Salve, salve galera do canal do André Mexicano, sejam todos bem-vindos ao nosso humilde canal Negada, quarta-feira iluminada. Conseguimos a vitória necessária pra galera. Já tem um meme aí, acredita, desacredita. Acredita de novo, desacredita. Irmão, a gente vem de 2 derrotas de 2 times, confronto direto, a gente perde os 2, aí agora a gente ganha do CRB, né? Aí o que acontece? O nosso próximo jogo é contra o líder do campeonato Novo Horizontino. Aí se ganha do Novo Horizontino, a gente enfrenta o Amazonas. Se ganha do Amazonas, rapaz, se Deus quiser, um abraço pro meu amigo Dedé lá do Maranhão. São 20 times ruins. O Ceará conseguir engrenar 3 jogos, né? E a gente sobe, cara. A gente faz a nossa parte. Bom, o Ceará foi em campo hoje nesse jogo contra o time do CRB, mas antes disso, dá uma olhada se você está inscrito no nosso canal, porque já somos quase 15 mil inscritos. Agradecer a toda a família alvinegra que gosta do André Mexicano, os haters que dizem que por aí que o mexicano agora é outro lado, o mexicano é Ceará, o mexicano é preto e branco, o mexicano é comentarista, analista de jogo, certo? E eu tenho total respeito ao lado de lá e eu amo a minha torcida, eu amo. Não vou dar moral mais pra hater que já chega, né, cara? Já chega uma hora que a gente não precisa provar mais nada, a gente é apaixonado pelo Ceará e a gente já está pensando como vai ser esse jogo de bola contra o time do Novo Horizontino, em qual a galera tem que chegar junto. Mas tem outro meme aí que meu amigo Valdeci diz o seguinte: fique em casa, pé frio, fique em casa. Valdeci, um grande abraço para você. O torcedor símbolo do Ceará é o Valdeci. Bom, então, se você der uma olhada, porque o YouTube ele tem umas peripécias de tirar a inscrição, né, da gente que gosta do André Mexicano. Então, olhou, se está inscrito, aproveita, deixa o like também para propagar o vídeo. O Ceará foi em campo hoje com Richard no gol, pela direita o Rafael Ramos, a dupla de zaga ele modificou, ele veio com o Ramon Menezes pela direita e o David Ricardo pela esquerda. Sacou o Felipe Matheus e pela esquerda o Matheus Bahia. Essa é a primeira linha, quase indispensável, sempre a mesma primeira linha, ou muda um zagueiro, né? Bom, na segunda linha que ele vinha com o Deluca, ele vinha com o Lourenço e ele vinha com o Mugni, ele veio com o Deluca, aí ele veio com o Richardson, que é o volante, e veio com o Mugni, que é o homem, a cabeça pensante do meio campo do Ceará, né? E aí o ataque, ele veio com o Puguinha pela esquerda, ele veio com o Saulo pela direita e o Wailon, que está fazendo gols um atrás do outro, que abriu o placar pra gente como o cara que joga de costa pro gol, como homem-gol, o Wailon. Então foi essa formação. Depois ele fez umas trocas, ele sacou o Deluca, colocou o Jean Irme, ele sacou o Richard para colocar o Andrei, né? O Andrei que veio lá do Coritiba. Ele sacou o Lucas Mugni para a entrada do Lucas Rian, certo? E eu até tinha feito o Lucas Rian entrar no lugar do Saulo, porque o Saulo, meu irmão, eu não sei o que é que tá vendo com esse rapaz, porque ele tá muito individualista. Ele pega a bola, baixa a cabeça e sai num desespero grande. E futebol não é desse jeito. Principalmente quando o Ceará tá ganhando o jogo, ele tem que apresentar, fazer aquela triangulação que o Saulo deixou de fazer. O Saulo saiu para a entrada do Recalde, né? Ele compôs o meio de campo e saiu o Pulga para a entrada do Thalisson. Esse foi o time do Condé. Então, cara, a classificação, como é que ficou, mexicano? Fala logo na classificação que eu tô querendo saber como é que tá o Ceará. O Ceará hoje é o 7º lugar com 32 pontos ganhos, 22 jogos e 9 vitórias. O próximo jogo é contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino é o líder do campeonato com 40 pontos. Jogo de confronto direto de novo. Confronto direto de novo. Então, se o Ceará hoje tem 32 pontos, ele está olhando para o Novo Horizontino, porque a rodada hoje foi até boa. Rodada que o Santos empatou dentro de casa, o Ceará venceu, diminuiu 2 pontos para o Santos. O Santos hoje é 2º lugar. O outro concorrente direto, o Mirassol, perdeu no jogo de hoje. Então o Mirassol ficou com seus 38 pontos. Santos e Mirassol tem 38 pontos e o Ceará foi a 32. São 6 pontos de diferença. E o Ceará vem de 2 derrotas contra o próprio Goiás e contra o Mirassol, que a gente só quer que o juiz ele apite o jogo normal, não é puxar pro Ceará não, a gente quer que o juiz só apite o jogo, mano, sabe? Então a tomada contra o Goiás e a tomada contra o Mirassol, a torcida ficou indignada com esses dois juízes. Bom, depois do Mirassol,
Depois do Novo Horizontino, o Ceará enfrenta o Amazonas. Então dá para ganhar também do time do Amazonas. Depois tem um jogo dentro de casa, que até agora eu me esqueci contra quem era, mas é um jogo também que não é essas coisas todas. Então a arrancada tem que ser agora. Tem que ser agora. Bom, o Ceará mudou esse meio de campo porque no jogo passado ele jogou no 4-2-4, deixou um buraco no meio campo. Já veio com o Richardson. O Richardson tem que ser dono dessa situação aí, porque é o volante de pegada que a gente tem, né? E para mim eu jogava até com o Jean Irme e Richardson, certo? Ou então com o Andrei, que eu vejo o Andrei que é o próprio mais marcador do que o próprio Deluca, sabe? O Deluca ele marca muito com os olhos quando o Ceará está sendo atacado. Mas ele compactou as linhas, o Ceará fez 1-0, saiu na frente, a bola bateu na trave, uma bolinha do Puguinha, e sobrou no pé do Ailo, o Ailo que está com a estrela do tamanho do planeta. A bola procura o artilheiro para botar a bola para dentro. Então, foi de imprescindível essa vitória. Antes, o Ceará ia pegar um time como o CRB, que vinha de 7 jogos sem vencer. Os caras diziam, não, mexicano, vai perder, sabe? E já ficava com a pulga atrás da orelha, né? E aí o que acontece? Falando em pulga, no final do segundo, no começo do segundo tempo, o Puguinha foi lá e botou ela para dentro, simplesmente sacramentando essa vitória em cima do time do CRB, que era uma vitória importantíssima para deixar o Ceará vivo em busca dessa subida para a Série A. O lugar do Ceará não é na Série B. Então, se a diretoria jogar junto com o técnico e com os jogadores, a torcida abraça o Ceará. A torcida ama o Ceará. Então, meu irmão, é tudo que a gente quer. Algumas coisas que funcionou dentro do Ceará. Funcionou o Ailon, o Puguinha pela esquerda. Quem mais? O próprio Mugni como meio campo. O Richardson ali na cabeça da área, mas mexicano. O time do CRB não é parâmetro nenhum. Eu sei, o jogo agora que vai ser o parâmetro vai ser o jogo contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino não é a líder à toa. Ele está na frente do Santos e do próprio concorrente direto, que é o Mirassol, né? Então, peças que eu não gostei. O próprio Saulo pela direita. Sacou o Saulo, bota o Rian pela direita. É simples assim, oxigeniza o lado direito. Porque o Saulo tem alguma coisa acontecendo com esse rapaz. Ele está muito abaixo do que a gente conhece o Saulo, né? E as mudanças do próprio Condé, que ele está dando, ele deu movimentação para o Andrei, ele deu movimentação para o Recalde, ele deu movimentação, tirou o Deluca e colocou o Jean Irme também, sabe? Enfim, tem que começar a mexer essa panela, porque a gente tem a nossa panela. É poucos jogadores à reserva que a gente sabe, não, esse aí vai entrar e vai ficar ao mesmo nível. A gente sabe que não é assim. Mas a gente sabe que o nível da Série B está muito lá embaixo. Então é a hora da nossa beber água, é agora. A gente perdeu os 2 jogos de confronto direto, Goiás e Mirassol, já passou. Agora a gente tem o jogo contra o Novo Horizontino, que também é um confronto direto. Mirassol é forte, o Novo Horizontino é fortíssimo, o time do Adilson Batista. Então é a hora do Ceará sair na frente e a galera precisa chegar junto do Ceará. Já precisa passar a metade no mês de agosto, já é o final de agosto, já começa setembro, aí setembro, outubro e novembro, 3 meses para terminar o ano. E a gente quer, quando terminar esses 3 meses, esses 90 dias, a gente quer o Ceará ascendendo a primeira divisão. A gente quer o Ceará forte, o Ceará com uma diretoria que abrace a torcida, que a gente abraça os jogadores, a gente caminha junto, eu acredito, sabe? A gente só precisa de uma sequência de vitórias. Então, a gente está lado a lado com o Ceará. Temos uma pulga atrás da orelha? Temos. Porque na hora de jogar os confrontos diretos, o Ceará não está conseguindo vencer. E a hora tem que ser agora. Porque depois não tem mais como derramar, não tem mais como chorar pelo leite derramado. O Ceará tem que ir em busca, estou deixando até o jogo um pouco de lado para chamar a torcida para esse jogo contra o líder. É imprescindível, mexicano, quando é o próximo jogo? Deixa eu ver aqui o próximo jogo, né? Vou colocar aqui os jogos do Ceará. Jogos do Ceará. Os próximos jogos do Ceará. Porque a torcida é que faz esse time render. Se a gente não fizer isso, não consegue. Ele enfrenta o Novo Horizontino, aí depois ele enfrenta o time de Manaus, né? O time do Amazonas. E aqui tá abrindo aqui, eu tô com aqui uma certa dificuldade, mas abriu aqui, eu dei um toque na hora errada aqui e fechou.
Bom, ele enfrenta o Novo Horizontino segunda-feira, às 9 da noite. Depois ele enfrenta o Amazonas num domingo lá em Manaus. E enfrenta o Operário aqui no dia 7/9. Então a torcida desses dois jogos, contra o Novo Horizontino e contra o Operário, tem que ir para cima. Tem que ir para cima, é o que nos resta. Então esse é o comentário do André Mexicano, que a gente está naquela, né? A gente vem de 2 derrotas. Aí ganhando o CRB, que não é essas coisas todas, mas era obrigação ganhar, para respirar um pouco e para somar os pontos necessários, para 32. Então, se o Ceará tivesse empatado os 2 jogos que ele perdeu, ele estava com 34 pontos. 34 pontos é praticamente, mano, beirando ali o G4. Beirando o G4. E é tudo que a gente necessita, é ir para essa primeira divisão. A gente necessita de ir para a primeira divisão. Não é brincadeira não, família. É necessário o Ceará subir. O Ceará se tornar forte. Esse é o desabafo de quem verdadeiramente ama o Ceará. Vai, Vozão.